Ontem, na sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, apresentou aos senhores deputados estaduais números das contas do Estado do Paraná, em especial no terceiro quadrimestre do ano de 2024. Porém, o secretário foi mais além e fez aqui um balanço geral, de todo o ano de 2024, inclusive um comparativo com 2023. Em resumo aqui, o secretário já vai falar, o Paraná cresceu sim em 2024, mas em números menores do que 2023. Aliás, a economia do Paraná cresceu mais do que a média nacional, que demonstra que o Brasil vem perdendo fôlego na questão econômica ao longo dos últimos anos. Mesmo assim, o estado do Paraná, como já disse, cresceu, mas temos os impactos na economia e você vai entender um pouquinho mais o que impactou tanto para que o estado não tivesse ainda um crescimento maior e as expectativas da economia paranaense para o ano de 2025. Ouça quem está no rádio e assista quem está nos acompanhando pelas redes sociais o que disse o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. Nosso estado ele teve um crescimento menor o ano passado, fruto daquela grande perda que tivemos por safra agrícola menor. Mas o momento delicado na situação da economia. Inflação alta e em alta. Isso requer cuidados, especialmente na ação de quem de direito, razão principal da existência de um Banco Central, que é tratar de conter os preços, de enquadrar a moeda, manter a moeda rígida. Inflação de 2024, 4,83, tem todo o debate em torno disso, político, que disse que é uma inflação aceitável, embora a nossa meta seja 3%. Então estamos muito distante da meta e provavelmente em 2025 já tenhamos perdido o jogo, porque temos perspectiva de inflação acima de 5,5%, talvez por aí beirando 5,7% na visão de hoje. De outro lado, para acomodar os preços, manter o que é ruim para a atividade econômica, o que é ruim para os investimentos, uma taxa de juros hoje de 13,25, mas vai chegar lá para o final do ano, ou muito antes disso, provavelmente acima de 15% ou 15%. Taxa Selic. Isso encarece a dívida pública e isso inibe investimento. Dívida pública, aliás, que fechou o ano muito perto de 76% do tamanho do nosso produto, do nosso PIB. E no ritmo que vai, provavelmente favas contadas, fechando o ano com acima de 80%, não deixa mentir sozinho, Cari, acima de 80% do nosso PIB. O Brasil deve ter crescido provavelmente em torno de 3,5% o ano passado, mas deverá crescer esse ano, provavelmente na visão de hoje, 1,5%, 1,7% quando muito. Brasil fechou 2025 com um resultado negativo de 75 bilhões nas suas contas. Nosso estado, que cresceu 5,8% em 2023, acabou crescendo por volta aí de 2,4%, 2,5%, mas mesmo assim o nosso produto deve ter passado de 700 bilhões de reais em 2024. Produto Interno Bruto, PIB Paraná. Esse ano, a perspectiva um pouco melhor, provavelmente com safra recuperando acima de 3,2, mais ou menos não, crescendo com perspectiva de crescer acima do que cresce o Brasil, ou seja, colocando em 2025 provavelmente mais Paraná no Brasil. Safra de um grande instrumento de geração de riqueza e oportunidade é a produção de alimentos no Brasil. Nós tivemos uma safra menor de grãos, por exemplo. Embora a produção pecuária como um todo tenha crescido, transformação de grãos em proteína animal, a nossa safra de grãos ela acabou fechando 297 milhões de toneladas no Brasil. Nesse ano, safra em curso, mesmo com algumas perdas já ocorridas, provavelmente possamos alcançar em torno de 325 milhões de toneladas, ou seja,
25 a 28 milhões de toneladas a mais do que colhemos em 2024. No Paraná, a mesma coisa, um ano cheio, 2023, 45,4 milhões de toneladas, 37,7 grande perda de soja e milho em 2024 e esse ano, 2025, safra em curso, provavelmente venhamos a ter uma produção equivalente quase à produção de 2023. O Banco Central acabou de divulgar, na última semana, o Índice da Atividade Econômica. E no último quadrimestre do ano, o nosso Estado cresceu 7,48. 7,48 no conceito da atividade econômica. 3,4 pontos acima da média nacional. E é o maior crescimento observado tanto no sul quanto no sudeste brasileiro, mostrando dinamismo. Aqui um ponto de atenção, deputados. Nós estamos, já falo mais sobre isso, com taxa baixa de desocupação Paraná e Brasil. Nós estamos com atividade econômica bastante robusta, mas temos ameaça. Temos inflação alta e crescendo, temos necessidade de elevação da taxa básica de juros para conter esse ritmo de crescimento de preços e provavelmente aí possamos trazer algum sufoco a mais, inibindo um pouco a nossa melhor taxa de crescimento, tanto do Brasil quanto do Paraná. Nossa balança comercial em 2024, ela acabou reduzindo. Nós tivemos menos superávit, especialmente pelo setor mais dinâmico, tanto do Brasil quanto do Paraná. Ambos exportaram mais, ambos exportaram menos, ambos importaram mais. E, portanto, tivemos um saldo comercial menor pelo setor dinâmico da economia, o agro, que mandou para o mundo simplesmente 164 bilhões de dólares em 2024, dos quais 18,3 pelo agro paranaense. De qualquer forma, nós temos tivemos uma redução do nosso superávit comercial com o mundo, fruto muito desse movimento. Menos exportação agro, mais importação pela economia como um todo, e o resultado final, embora positivo, 3 bilhões 740 milhões de dólares, ele é bem menor, caiu quase 47% quando se compara ao grande movimento exportador havido em 2023, tanto pelo Brasil quanto pelo Paraná. Mercado de trabalho, taxa de desocupação do Brasil, dado recente 6,2, taxa de desocupação do Paraná 3,3. Estamos vivendo aquele momento que em economia você tem que roubar empregado de outro pagando mais para poder ter colaboradores ou se reinventar, e é um processo mais lento, trazendo mais processos mecânicos, robotizados, automatizados. Então, isso mostra uma certa pressão também no mercado do trabalho. Nós temos a segunda taxa, menor taxa, dentro do ambiente sul-sudeste brasileiro. Só perdemos para Santa Catarina com 2,7 de taxa de desocupação, dado divulgado muito recentemente pelo IBGE. Quando a gente olha o mundo, é claro, aqui é apenas uma comparação, sem a pretensão de dizer que somos um país, nós estamos bem posicionados, o Brasil com 6,2, nós com 3,3, muitos países com 9, 10, 8% de taxa de desocupação. Massa salarial crescendo, exatamente fruto dessa pressão por colaboradores qualificados, e temos aqui um nível de carteira assinada muito elevado, seja pelo setor privado, beirando aí os 80%, enquanto que a média nacional, 73%. Saudar aqui a deputada Márcia Sulac, que substitui o presidente temporariamente, vai receber... não vai, brincadeira.
Então, esse é o ambiente que nós estamos vivendo. Muita discussão quanto à capacidade do Tesouro Nacional colocar, ou o governo federal, de forma geral, colocar as suas contas em dia. Déficit primário ano passado, inflação preocupante, embora tenhamos uma taxa de desocupação bastante baixa, positiva, a atividade econômica crescendo bem no Brasil, para os padrões que temos acima de perto de 3,5, mas com perda de dinamismo em 2025, com certeza no Brasil, perda de dinamismo, até por conta da necessidade de ajustes, trazendo assim alguns solavancos, como foi a notícia da última semana, suspendendo o Plano Safra por inexistência de orçamento votado, por crescimento da taxa de juros, né, que impõe a busca de fontes para garantir que haja subvenção ao custo do dinheiro com que se financia a nossa agricultura, especialmente na parte sul do Brasil, muito crédito rural dependente. Bom, essa é uma breve visão, senhores e senhoras deputados, do ambiente que não é desconhecido de nenhum dos senhores e das senhoras. É um ambiente que nós vivemos, é um ambiente de intenso debate técnico e político no Brasil nesse momento. O que disse o secretário ontem, né? Foi um trechinho, ele apresenta alguns números mais a fundo, né, sobre alguns setores específicos, mas é só para você ter uma ideia, é que o Paraná sim cresceu, mas se a gente olhar o cenário nacional, os últimos 2 anos, a economia ela não vem tão bem assim, né? Esperamos que em 2025 tenhamos números melhores.